Olá, muito boa noite. Começa agora o Panorama Eleições, o seu programa sobre as eleições deste ano. Com o filho do presidente Lula no centro de um escândalo de corrupção, o PT tenta transformar as eleições numa guerra dos filhos e envolver o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nessa polêmica. Dois filhos do governador abriram uma empresa de consultoria tributária e colocaram como endereço a sede do Palácio dos Bandeirantes. Fernando Haddad entregou o jogo político ao comparar os casos. Se fosse o Lulinha e não o Tarcisinho, o mundo estaria desabando na cabeça do presidente. O programa de hoje ainda vai falar da volta da Janja ao noticiário com o tema Discorde e dos slogans das campanhas dos candidatos. Eu te convido a acompanhar o Panorama Eleições. Olá, já estou aqui com o Bruno Soler. Muito boa noite, Bruno. Já estamos aqui na madrugada. Boa noite, tudo bom, Andresa? Tudo bem? Você gosta de dormir tarde, acordar cedo? Como é a sua rotina? Muito cedo. Nossa, muito cedo mesmo. 5 horas da manhã eu já estou de pé e acompanhando já o que vai sair do dia, né? O Brasil é sempre emocionante, né? Então começar o dia cedo. A qualquer hora. E não dorme, viu, gente? Eu sei que a gente conversa o dia todo aqui nos bastidores do programa. Bruno, vamos, começar logo com essa polêmica agora, que é a questão dos filhos. O filho do presidente Lula está enroladíssimo, já são 3 inquéritos para investigar o filho do presidente Lula, o Lulinha, nos 3 casos envolvendo aí corrupção de desvio de dinheiros, naquele caso de desvio de dinheiros de aposentados e pensionistas do INSS. E aí, de repente, do nada, aparece ali uma informação de que 2 filhos do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também abriram uma empresa de consultoria tributária. E aí a questão que estão pegando ali é que o endereço é a sede do Palácio dos Bandeirantes, que é onde reside o governador de São Paulo. Até aí poderia ser uma notícia qualquer, até que o Fernando Haddad trouxe a comparação dizendo, se não fosse o Tarcisinho, fosse o Lulinha, o mundo já estaria caindo na cabeça do presidente. O fato é que os filhos do Tarcísio não são investigados, não são até agora, que se saiba, ligados a algum corrupto que está preso por desviar dinheiro de aposentados e pensionistas, né, Bruno? Sim. Não, o Tarcisinho e a Tarcisinha, que são os filhos, é um casal, erraram em colocar um endereço do Palácio dos Bandeirantes como sede de uma empresa, Isso isso provavelmente até erro não é nem deles, provavelmente de alguma contadora. A culpa é sempre do contador. A culpa é sempre do contador. Então, mas, de fato, não é uma coisa que deveria acontecer. Mas não dá para a gente comparar se isso é um grande problema, antes o Brasil tivesse todos esses problemas. A gente está discutindo o caso do Lulinha, que é um caso de um desvio muito de cifras bilionárias quase, em cima dos aposentados do país. Então é uma coisa completamente diferente. A comparação do ex-ministro Haddad me parece um pouco esdrúxula nesse sentido. Essas disputas aí familiares permeiam as eleições no país, pelo menos desde 89, né, Bruno? Eu acho que a gente podia, em vez de fazer até programa sobre eleições, a gente podia convidar a Cristina Rocha e fazer um casos de família eleitoral, porque é incrível, como que as famílias elas fazem parte desse jogo, que é uma coisa meio de corte, e não é só no Brasil, A gente aqui teve o caso talvez o mais emblemático de toda essa história, que foi lá em 91, quando o Pedro Collor, denuncia o irmão, no momento que acaba com o governo Collor, naquela crise toda que se gerou, que ocasionou o impeachment do ex-presidente, Hoje é presidiário? Não, o Collor está em prisão domiciliar num belo apartamento de frente para o mar em Maceió. Não é uma prisão tão ruim assim, Mas Só vou voltar um pouquinho. Teve o caso também, que acho que foi 89, que foi o do Lula com a Lurian. Ou foi 90? Foi em 89, durante a eleição, que o Fernando Collor que trouxe o caso como uma denúncia de que o Lula teria pedido para abortar a filha, a Lurian,
Então, vários casos aí que até então surgindo. a Lurian, para quem não lembra, a Lurian não era conhecida, né? Nunca se falou que o Lula teria uma filha fora do casamento, e o Collor traz isso num debate eleitoral e virou uma grande questão daquela eleição, né? E depois teve o irmão do Collor, a Rosane Collor também, que também era outro caso à parte, né? Sempre apareceu alguma coisa de filhos de alguém, né? Até mesmo, vou lembrar aqui, em casos diferentes, né? Mas, por exemplo, a filha do Michel Temer vira secretária municipal em São Paulo. Sempre tem alguma coisa de um filho ou de algum parente próximo participando. Mas isso é só um ponto que é importante para a gente falar até para o nosso telespectador, é de que isso não é talvez uma coisa única brasileira. Não vamos esquecer agora que um grande debate que se tem hoje na Argentina é em função da irmã do Javier Milei. Né? Ela ocasionou uma grande crise no governo Milei quando pegaram que ela tinha alguns contratos escusos aí e fazendo lobby na Casa Rosada. E ela é bastante poderosa ali no governo do Milei. E tem uma coisa muito curiosa, né? Que ela pauta ali toda a atividade dela, orientando o irmão em cima das cartas, né? Ela joga tarô ali e vai orientando politicamente, né? O que... O Milei é muito supersticioso, né? Com essas coisas. Ele acaba seguindo Ela diz que dá certo porque ele conseguiu eleger a maioria ali na Assembleia seguindo os conselhos dela, apoiando pessoas que não teriam muita chance. Então, essa é a forma que se fala na Argentina. Mas, é claro, o Bruno está falando aqui de outros esquemas que não são... As cartas certamente não aconselharam desviar dinheiro público, né, Bruno? Eu lembro que o Luxemburgo só escalava o time depois de conversar com o Robério Diogun, né? Tinha essas coisas. O Brasil também tem essas... falam que o próprio Collor, né? Fazia alguns rituais na casa da Dinda, né? Tudo isso foi denunciado, inclusive, por familiares. Mas chegando nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos também você tem hoje o filho do Donald Trump sendo um dos grandes lobistas americanos, né? Então essa coisa da família me parece que é um problema mundial, né? Em alguns lugares, como por exemplo na Coreia do Norte, você já tem até a sucessora, né? Que é a filha do Kim Jong-un, que dizem que vai ser a dona do trono norte-coreano. Ninguém nem questiona. E se questionar, eu acho que é algum problema, né? Vai ver Deus. Mas o fato é que é muito ruim, né? Porque a gente acaba trazendo para o centro do debate a coisa que deveria ser pública, né, vira uma coisa privada, que é uma discussão familiar. Né? Discussão familiar não tem que estar no cerne do que é a res pública, né? Que é a palavra que deu origem à nossa república. Né? Res é a coisa pública. Né? O que parece é que o PT sentiu o golpe, né, com relação ao Lulinha e tá... Opa, voltamos. O PT sentiu o golpe com relação ao Lulinha e está tentando aí arrumar outros filhos também, porque o Tarcísio de Freitas, né, é um principal nome da oposição hoje no país, com o Jair Bolsonaro, né, encarcerado e silenciado. O Tarcísio de Freitas está ocupando, né, esse espaço político e muito provavelmente será um candidato nas eleições de 2030. Todo mundo aposta que se tivesse sido candidato neste ano estaria eleito presidente da República. Porque é um nome que tem bastante apoio aí, tanto no estado de São Paulo quanto no mercado financeiro, né, Bruno? E tinha apoio ali também no Supremo, enfim. O Tarcísio conseguiu pouca rejeição. A gente está vendo que é uma eleição este ano, a gente repete aqui desde do número 0 do programa, que essa é uma eleição de rejeição. O eleitor odeia o Lula e odeia o Flávio Bolsonaro e vai ganhar aquele que for menos odiado. Menos odiado, né? Essa é a conclusão até agora dessa eleição, porque tem entrantes ali também que estão... em algum momento, também tem tentado furar um pouco essa polarização. Mas o fato é que no momento em que o Haddad, né, coloca ali o Tarcisinho e o Lulinha, inclusive usa, né, o diminutivo, como se fala do Lulinha, que é o apelido, eles nitidamente já está mostrando que eles vão tentar fazer uma vacina, né, para quando se falar de filhos aí do Lulinha. O problema é que o Lulinha realmente vai ter muitas coisas ainda a explicar. Tem uma investigação em curso da parte do governador de São Paulo, Bruno, que eu apurei, que a explicação é o seguinte, eles são adultos, abriram uma empresa, resolveram empreender, o governador, nem aquela coisa de filho mais velho, nem um encontra mais dentro de casa, um sai, outro entra,
e que não existe nada que demonstre, né, que a empresa foi beneficiada por alguma decisão do governo de São Paulo. Então, por enquanto, é isso que se tem e está na casa do factoide, né, com relação aos filhos do presidente. Talvez se não tivesse o caso de ter registrado a empresa no Palácio do... Talvez nem chamasse atenção o fato de ter uma empresa. Ter uma Até empresa. Você não pode proibir alguém de ter uma empresa, né? Não é? Exatamente. Mas realmente foi algo que exige uma explicação por que usaram o endereço. E em falar em endereço de empresa, o Lulinha também mudou o endereço da empresa dele em Madrid. Eu venho perguntando, né, acho que o presidente Lula tem falado que cobrou do filho explicações, depois disse que o filho, coitado, sempre é criticado, né, alvo de boatos e especulações, desde que ele saiu candidato, toda vez que ele sai candidato. A questão eu gostaria que o presidente Lula respondesse do que vive o filho dele. O que o filho do Lula faz, né, o Lulinha? Porque já que se suspeita... O Ronaldinho dos negócios. O Ronaldinho dos negócios. Disso. Já que se suspeita, né, as investigações são essas, de que o Lulinha estava fazendo lobby, abrindo portas no governo do pai para um corrupto, então é preciso que se saiba exatamente qual é a atividade profissional do Lulinha, que se eu não me engano, biólogo, era estagiário de um zoológico quando começou a ascender, e aí o Bruno lembrou que foi assim que o Lula, né, explicou que o seu filho era o Ronaldinho dos negócios. Da Game né? Corp ainda, né? Faz tempo, Muito que o Lulinha está né? no centro aí das polêmicas. Que recebeu um aporte milionário da Oi, que a Oi agora voltou para o noticiário. Aí o Bruno sabe explicar melhor do que eu. A Oi tá um problema no Mato Grosso, né? Tá mexendo com a eleição, mexendo né, Bruno? com a eleição. Hoje, inclusive, saiu uma pesquisa da Real Time Big Data. E acho que o dado mais interessante dessa pesquisa, a coisa mais importante, é que 9% do eleitorado, 9%, um dado alto, em 5 meses começou a rejeitar mais o candidato, o atual governador Otaviano Pivetta. E o que é mais interessante de tudo é que isso aconteceu principalmente depois de estourar essas denúncias. Começaram a pipocar as denúncias de um envolvimento do filho do governador, do ex-governador Mauro Mendes, e do Otaviano Pivetta, dizendo que o Otaviano Pivetta, inclusive, é sócio em usinas. É uma confusão grande ali, que tem que se explicar. Compraram uma ação que custava 800 e tantos milhões por 8 milhões. É um negócio extremamente difícil de explicar, né? Então vamos aguardar o que vai vir aí o governador Mauro Mendes e o atual governador Pivetta, como eles vão se explicar em relação a isso, mas o fato é que isso já começa a impactar na eleição, fazendo com que o Mauro deu uma queda na pesquisa, a Janaína Riva está praticamente empatada com ele. E a gente está falando da eleição para o Senado, né? O Senado do Mato Grosso. E o governo está em aberto. E o governo completamente aberto, né? O Wellington Fagundes, o senador Wellington Fagundes, que é o candidato do bolsonarismo no Estado, hoje lidera com 1/3 mais ou menos dos votos, com 34%, e o Pivetta vem na sequência. E ainda tem uma candidata que é apoiada pela esquerda, que está lá com seus 13%, que está começando a se tornar um pouco mais conhecida. A depender do que possa acontecer, o Pivetta pode ficar a ver navios aí nesse processo.